Olá, amados irmãos, graça e paz. É um prazer poder estar reunido com você para cultuar o nosso Deus. Hoje, culto também de celebração da Ceia do Senhor. Participaremos dela em alguns instantes. Mas, primeiramente, vamos começar com uma oração. Eu quero convidar você a abrir o seu coração diante de Deus, a se despojar de tudo aquilo que pesa, de tudo aquilo que te atrapalha de servir a Jesus, e que nesse momento você possa voltar o seu pensamento aos céus e adorar a Deus comigo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, obrigado porque o Senhor se faz presente na casa do teu filho, da tua filha e também aqui neste lugar. Nós sabemos, Senhor, que a tua presença está em toda a terra, não podemos nos esconder do Senhor. Mas, Deus, longe de nós está o pensamento, nós não queremos nos esconder, nós queremos nos expor à tua presença, à tua maravilhosa graça e te pedir, por favor, que venha falar conosco através dos cânticos, através da pregação, que nossa vida seja edificada, que possamos participar da ceia do Senhor e, neste momento, Deus, que o Senhor possa receber todo louvor, toda honra e glória, porque o Senhor é a razão dessa reunião. Nós estamos aqui no Teu nome, nós nos reunimos, Senhor, no Teu nome, é o Senhor que é adorado, é a Ti que toda a honra e toda a glória devem ser dados. Portanto, Deus, seja conosco e receba toda a adoração, no maravilhoso nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, juntos, mesmo que online, para poder engrandecer, louvar o nome do nosso Senhor, que Ele esteja presente aí na sua casa, que você faça do seu lar um lugar de adoração e que juntos nós possamos adorar ao Senhor. Amém? Não há
O Senhor nos disse que Ele iria nos preparar um lugar. E é nessa esperança que nós vamos cantar essa próxima música. Que nos lembremos das promessas do Senhor para nós. Amém? Possamos continuar nesse espírito de entrega ao Senhor e nos derramarmos diante dele. Que o nosso coração esteja prostrado ao Senhor. Amém. Fazes cair as barreiras.
Olá, tudo bem? Eu gostaria de meditar com você hoje no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque, se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? O tema da nossa mensagem hoje é tempo de crescer. A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente durante a sua terceira viagem missionária, quando o apóstolo se encontrava na cidade de Éfeso. A carta contém diversas exortações a uma igreja que recebeu da graça de Deus, como diz 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, recebeu um chamado para a santidade, 1 aos Coríntios 1, 2, havia sido enriquecida em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 5, e possuía muitos dons espirituais, capítulo 1, versículo 7. Dito desta forma, esta parece ser uma igreja incrível e imparável. De fato, Deus havia presenteado os crentes de Corinto com armas suficientes para enfrentar qualquer exército espiritual. Contudo, essa mesma igreja é confrontada nesta mesma carta por ser uma igreja dada a brigas e divisões, capítulo 1, versículo 11, a inveja e a ciúmes, capítulo 3, versículo 3. Infelizmente, para os coríntios, nada disso ficou encoberto na história. Pelo contrário, as coisas que eles fizeram foram escritas na Bíblia para nos lembrar que o cristianismo não é apenas uma questão de quantos dons nós possuímos, nem de quanta pregação nós já escutamos na nossa vida, mas principalmente de quão profundo e transformador é o nosso relacionamento com Jesus. Os coríntios não estavam sendo transformados, eles estavam estagnados no crescimento espiritual. Após muito tempo e mesmo após muita pregação, eles ainda agiam como pessoas carnais. A palavra carnais, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, é a tradução da palavra grega sarkikos, que significa alguém que é controlado pelas vontades, pelos desejos. A Reina Valera traduz esta palavra por sensuais, transmitindo a ideia de uma pessoa que age segundo aquilo que sente. Os crentes de Corinto eram guiados pela subjetividade do que sentiam e achavam que era correto, e não pela objetividade da palavra de Deus. Por causa desse tipo de comportamento, o apóstolo Paulo os chama de crianças no primeiro versículo do capítulo que lemos. Tal como as crianças, havia naquela igreja um grupo de crentes que não pensavam nas consequências de suas ações, atuando por impulso, trazendo divisão para o seio da igreja, trazendo contendas e levando esta igreja ao declínio espiritual. Alguns de nós somos pais e todos nós já fomos filhos, então eu acho que nós sabemos alguma coisa sobre crianças. Algumas características das criancinhas com relação à liderança são bem fáceis de notar. Em primeiro lugar, as criancinhas precisam ser lideradas. Quando você deixa uma criança cuidando de outra criança, o resultado disso nem sempre é o melhor. Isso porque a criança age muito mais como sarkikos, por aquilo que ela deseja, e não por aquilo que é objetivo, que é racional. Quando meu filho Ravi era menor, ele gostava muito de bombons, aliás, ainda gosta. Mas teve uma vez que ele encontrou uma caixa inteira de bombons e ele comeu tudo. Naquela época,
não adiantava explicar para o Ravi os malefícios de uma dieta alta em açúcar e os benefícios de consumir vitaminas e proteínas. Se você colocasse na frente do Ravi um prato de comida saudável e uma caixa de bombons, ele com certeza escolheria o chocolate. Por analogia, é assim que um crente imaturo se comporta. Por mais que você explique a ele o que a Bíblia ensina acerca da igreja, sobre liderança, sobre as verdades espirituais do reino de Deus, ele não vai querer seguir a eclesiologia da Bíblia, mas vai seguir a teologia do próprio coração. Então, vai continuar instintivamente provocando brigas, discussões e alimentando divisões. Em segundo lugar, as criancinhas precisam ser educadas. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, a ser egoísta ou a bater em outra criança. Elas fazem essas coisas instintivamente. Ela não vai deixar de se comportar assim, de maneira rebelde, na verdade, a menos que você a eduque. Infelizmente, no processo de educação espiritual, nós não temos uma transformação instantânea. As coisas não acontecem da noite para o dia. Você educa o seu filho na fé, você mostra o que é correto e quando você olha, ele está fazendo a mesma bobagem de antes. É o que o Paulo está experimentando aqui nessa carta. Pessoas imaturas são assim. Elas não aceitam a verdade que lhes é ensinada, elas se rebelam contra a verdade e fazem birra quando o pastor lhes chama a atenção e resistem com toda a força à autoridade. Porém, assim como entregar uma criança à sua própria rebeldia é a fórmula perfeita para criar um adulto fracassado, não corrigir um crente imaturo ou uma igreja imatura é o mesmo que condená-la à mediocridade espiritual, e Paulo sabia disso. É por isso que, apesar de toda a resistência dos coríntios, ele continuava ensinando aquelas ovelhas na esperança de que algumas delas abandonassem o caminho da rebelião, parassem de querer dividir a igreja e se envolvessem no que Deus queria fazer na cidade de Corinto. Em terceiro lugar, as criancinhas precisam ser disciplinadas. Em Provérbios 13, 24, está escrito assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Assim como não disciplinar um filho é a receita para ter uma família desequilibrada, o pastor que não disciplina as ovelhas está condenando a igreja ao fracasso. Grande parte do fracasso da igreja é resultado da abstenção dos pastores e não somente das ovelhas. Pastores covardes que não aplicam a disciplina de forma bíblica. A disciplina bíblica é aplicada de diferentes maneiras. A primeira forma de disciplina é aquela que chamamos de disciplina formativa. Basicamente, o ensino da palavra de Deus. É o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento. Então, para fins práticos, nós podemos dizer que todos nós estamos sendo disciplinados à medida que estudamos juntos a palavra de Deus. Nossa formação espiritual está acontecendo e nós estamos sendo edificados. A segunda forma de disciplina é a corretiva, que é quando o crente rebelde é corrigido de maneira individual, de modo que possa recompor-se do seu pecado e voltar ao Senhor. E esse crente atende então a essa repreensão e volta ao caminho. A terceira forma de disciplina é a mais severa. É aquela que nós entendemos como disciplina cirúrgica, que é quando a rebeldia assume níveis insuportáveis e não existe um desejo de deixar de pecar. Neste caso, o pecador é desligado da igreja e passa a ser considerado, nas palavras de Jesus, como um gentio ou um publicano. Nas duas cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo segue o passo a passo da disciplina espiritual.
Como pai espiritual do rebanho, você encontra isso no capítulo 4, versículo 1, Paulo não poupa esforços em disciplinar os coríntios, porque ele sabia que o sucesso daquela igreja dependia disso. Nenhuma igreja alcançará sucesso aos olhos do Senhor se ignorar o caminho do Senhor para este sucesso, o qual, inevitavelmente, passa pela correção. É impossível servir a Jesus de maneira correta, alimentando a divisão e o espírito faccioso, e Paulo sabia disso. Há ainda uma quarta verdade sobre as crianças, que é que, quando elas são expostas a limites, elas tendem a rebelar-se. Imagine um pai que nunca disciplinou os seus filhos. Bem, talvez não seja tão difícil para nós imaginar algo assim, porque nós vivemos em dias bem estranhos em que alguns pais acreditam que podem criar os seus filhos sem exercer a disciplina. Mas o que acontece quando pais não disciplinam os filhos? Quem nunca viu no supermercado ou no shopping aquela criança que deita no chão e se debate e faz birra e diz: eu quero, faça a minha vontade. E aí você olha e os pais estão escondendo a cara de vergonha. Bem, é exatamente isso que acontece quando a igreja deixa de acatar a disciplina. Provérbios 29, versículo 15, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Felizmente, pastores também têm uma vara. Está lá no Salmo 23. E o apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, usa essa vara da autoridade para corrigir os coríntios. Se ouvissem as instruções do apóstolo Paulo e lhe dessem crédito, eles seriam poupados de muitos sofrimentos, tanto individuais quanto coletivos. Da mesma forma, quando a igreja é disciplinada, seja de maneira formativa ou corretiva, ela amadurece, deixando, finalmente, os trejeitos infantis e assumindo o seu papel de tutora no mundo. Finalmente, quem recebe a disciplina tem a oportunidade de crescer espiritualmente. Quando Paulo corrigiu a igreja coríntia, sua intenção era de que os crentes daquela cidade se arrependessem, se voltassem ao Senhor, praticassem obras honestas e abandonassem os seus recorrentes pecados. Eles receberam de maneira pessoal e de maneira escrita o mandamento de abandonar as divisões, evitar as más conversações, evitar o partidarismo, fugir da inveja e de se submeterem à autoridade espiritual. Tudo isso está nesta carta. Contudo, diferente das crianças de verdade, as criancinhas espirituais podem abraçar ou rejeitar o que se lhes oferece. Provérbios 6:23 diz que o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A disciplina é um caminho, e é um caminho que pode ser seguido ou abandonado por crentes individualmente ou pela igreja, de maneira geral. Infelizmente, os crentes de Corinto não decidiram seguir o caminho e fizeram pouco caso das repreensões que receberam. E nós sabemos disso porque, meio século depois, Clemente de Roma escreve uma carta à igreja que estava em Corinto. E a carta de Clemente de Roma, embora não seja um escrito apostólico, ela guarda uma incrível semelhança com a carta do apóstolo Paulo, o que nos mostra que 50 anos passaram, provavelmente uma ou duas gerações, e na igreja de Corinto ainda predominava a rebeldia, a crista elevada, as contendas entre irmãos, as divisões, escândalos, imoralidades, o egoísmo, a rebeldia contra autoridades constituídas por Deus.
a obstinação dos coríntios para com o apóstolo Paulo rendeu frutos malignos, não somente para a geração deles, mas também para a geração dos filhos e talvez dos netos. Meu amado irmão, minha irmã, de que maneira você tem lidado com as palavras repreensivas da Bíblia a respeito da rebelião, da indisciplina, da rebeldia, do sedicionismo, que é a perturbação da ordem, o motim, a desordem? Você tem sido submisso ao seu pastor e orado por ele? Ou quer impor a sua vontade sobre ele e sobre toda a igreja? Você tem se rebelado contra as autoridades constituídas por Deus e contra a vara da disciplina? Ou tem recebido disciplina formativa, disciplina corretiva, que redundarão no teu crescimento espiritual? A história da igreja coríntia não ficou encoberta. 2000 anos depois, cá estamos nós, falando sobre os desvios, sobre os erros, sobre as contendas, sobre os mexericos e sobre as divisões daquela igreja, sobre sua rebelião aberta contra toda a autoridade, mesmo a autoridade do apóstolo Paulo. Quando as pessoas contarem a história da sua igreja, sobre o que elas falarão no futuro? Quando as futuras gerações comentarem sobre nossa igreja, o que elas dirão? Como nós seremos lembrados? Que igreja nós deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Em 2 gerações, como será a nossa igreja? Meu querido irmão e irmã, que as nossas almas permaneçam ancoradas na palavra do Senhor. Que nossas ações do presente construam para nós e para os nossos descendentes um futuro saudável. E que nós assumamos uma postura humilde com relação à disciplina do Senhor, porque é tempo de crescer. Irmãos, vamos agora participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o texto que se encontra em 1 Coríntios, especificamente no capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Apesar do pecado, das rebeliões e divisões, os crentes coríntios não temiam se aproximar da mesa do Senhor. A mesma boca que antes insultava e dividia, agora participava do pão e do vinho. No imaginário coletivo dos crentes, aquela era uma refeição banal. Mas, na verdade, embora não creiamos na transubstanciação, porque a Bíblia assim não ensina, nós sabemos que este memorial é santo, que o nosso Senhor se faz presente, que este é um momento espiritual. No versículo 30, o apóstolo associa a fraqueza espiritual, doenças e até mortes ao fato dos coríntios participarem da ceia do Senhor indignamente. A ceia do Senhor é um momento sério
e solene. Embora não haja, como disse, a transubstanciação dos elementos, ela tem um caráter espiritual. Fraqueza, doença, até morte, pode ser resultado de participar indignamente da ceia do Senhor. Por isso Paulo escreveu que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A Bíblia nossa fala da mesma forma. Por isso, neste momento, nós vamos orar a Deus e após isso vamos escutar um louvor ao Senhor. Enquanto escutamos este louvor, nós vamos inclinar o nosso coração diante de Deus e fazer um autoexame, para que possamos, com a consciência limpa, pura, participar da mesa do Senhor. Meu Deus, nós te damos graças pelo pão, pelo vinho, pela comunhão. Te damos graças pela tua revelação na tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre esta mesa, sobre os elementos da ceia, aqui onde o teu filho estiver, e por este momento de comunhão. Que o Senhor toque nossos corações, que o Senhor reafirme nossa fé, que o Senhor nos faça mais fiéis, mais gratos e mais consagrados a Ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai dele todos e comei, este é o meu corpo que é partido por vocês, façam isto em memória de mim. Participemos todos.
Semelhantemente, tendo ceado, tomou o cálice e disse: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Participemos todos. Deus e Pai, nós te louvamos por este tempo de comunhão, pelo pão, pelo vinho, pelo nosso Salvador que morreu por nós para que fôssemos um. Obrigado, Deus, por este tempo. Abençoe, Senhor, a vida do teu filho, a casa do teu servo, da tua serva, onde os teus filhos se encontram neste momento, que a tua paz, o teu amor e a tua santa presença os alcance. Que sejam inundados pelo Senhor, que sejamos inundados pelo desejo de servir e sejamos levados pelo Teu próprio Espírito a um maior compromisso contigo. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Alegria de toda a terra.
Fique ligado na nossa agenda semanal. Todas as quartas-feiras temos o Vida na Vida, o grupo de comunhão online para adultos e adolescentes. É um momento de comunhão com os irmãos e compartilhamento de experiências. Não deixe de participar. Não deixe de participar, você e sua família, dos cultos aos domingos, às 19 horas, com transmissão pelo YouTube. Estamos falando sobre missões. Estamos arrecadando alimentos para ajudar pessoas em necessidade. Procure um dos pontos de coleta que aparecem na tela. Estão acontecendo reuniões online de preparação para o batismo. Você que tem um interesse em participar, entre em contato conosco pelas redes sociais. Quer conversar com o pastor, tirar as suas dúvidas e receber aconselhamento ou mentoria para a sua vida e ministério? Para suprir essa necessidade, a Igreja Batista Vida e Paz criou o Gabinete Pastoral Online. Não se isole, nós estamos com você. Agende o horário através de nossas redes sociais. Envie seu pedido de oração. Vamos juntos interceder uns pelos outros. Ficou com alguma dúvida? Quer participar de alguma dessas ações? Nos mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais que aparecem na tela. Tchau, boa semana!